Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós concluímos as reflexões que o nosso catecismo apresenta sobre o título Filho Único de Deus, aplicado a Jesus. Vimos como o Novo Testamento fala de Jesus como Filho de uma maneira muito diferente daquela que o Antigo Testamento usava para se referir ao povo, aos reis, mesmo ao Messias. Sempre que o Antigo Testamento chama uma pessoa ou chama a coletividade, né, dos filhos de Israel de filhos de Deus, o Antigo Testamento o faz pensando sempre numa filiação adotiva, de modo que entre Deus e a sua criatura passam a haver relações de uma intimidade especial. Mas mesmo o rei Messias nunca é anunciado como filho de Deus num nível que ultrapassasse o mero nível humano. Isso porque no Antigo Testamento, ou melhor, entre as populações circunvizinhas de Israel, havia muitas histórias, eram povos politeístas, né, que se referiam às divindades, aos deuses, e havia muitos, né, que se uniam em casamento, deuses com deusas, e daí tinha a sua prole, tinha os seus filhos. O Antigo Testamento é muito cauteloso, seja em falar de Deus como Pai, seja de se referir a alguém como Filho de Deus, justamente para evitar essas possíveis confusões muito materiais, muito grosseiras, para manter a compatibilização disso com a absoluta transcendência de Deus. Então, filiação sempre adotiva. Vimos que no Novo Testamento a coisa muda de figura. Quando Pedro confessa que Cristo é o Filho do Deus vivo, certamente o próprio Jesus acolhe essa sua confissão de fé e mostra que existe ali algo muito além do que a simples profissão de fé de que Jesus seria o filho adotivo do Pai. Tanto que Jesus vai lhe dizer: tu és feliz, Simão, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Vimos que o próprio Jesus, na sua vida terrena, já havia dado espaço a se percebê-lo, que ele fosse percebido como filho de Deus. Como, por exemplo, diante do Sinédrio, quando seus acusadores lhe perguntam: então tu és o Filho de Deus? Ele responde com toda tranquilidade: vós mesmos estáis dizendo que eu sou. E mesmo antes, né, durante a sua vida pública, como eu disse, não só durante o seu julgamento, durante a sua paixão, Jesus já se reconhecia como filho, já se apresentava como filho. Ninguém conhece ao filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ele distinguia entre a nossa filiação e a filiação sua. Meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então Jesus é o Filho bem-amado, o Filho único. Vimos que essa revelação ela se manifesta de maneira especial em dois momentos solenes, no momento do batismo e no momento da transfiguração. Em ambos os momentos, a voz do Pai se manifesta e apresenta Jesus: este é o meu Filho muito amado, em quem eu coloco toda a minha afeição, escutai-o. E o próprio centurião, depois da morte de Jesus, com o seu lado aberto já traspassado e tudo aquilo que o centurião via, ele vai exclamar: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Depois da ressurreição de Jesus, a filiação divina aparece no poder da sua humanidade glorificada. Como diz São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 4, foi declarado Filho de Deus com poder desde a sua ressurreição dos mortos. E o próprio prólogo do Evangelho de São João vai declarar: nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. E assim nós concluímos essa série de reflexões sobre Jesus, Filho único de Deus. Queremos começar agora a falar sobre um quarto título de Jesus, que é Senhor. Jesus é o Senhor.
Aqui eu gostaria de fazer uma pequena introdução, lembrando que nós estamos acostumados, de certa maneira, a nos referirmos a Jesus como Senhor. Por exemplo, os vicentinos têm aquela saudação tão bonita: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Assim também, no meio carismático, se canta com tanta propriedade o hino da carta de São Paulo aos Filipenses, né? Toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Por outro lado, sabemos que há senhores e senhores, né? Nós dizemos senhor presidente, senhor prefeito, senhor governador, para uma pessoa mais idosa, o senhor Francisco, o senhor Antônio, né? Aliás, até tem a simplificação, né? Muito própria, por exemplo, no interior dos nossos povos, não se fala tanto seu Antônio, senhor Antônio, a gente diz seu Antônio, ou Sototônio, para usar o título que nós dávamos, ou melhor, que as pessoas davam ao meu pai, que se chamava Antônio, meu Sototônio. Na realidade, estava querendo dizer o senhor Antônio. Então, existe o senhor prefeito, existe o senhor vereador, o senhor presidente e existe o senhor Jesus. Quando a gente não se dá conta que estamos misturando as palavras, o sentido de Kyrios, Senhor, aplicado a Jesus, se esvazia do seu significado. Então, os próximos parágrafos do nosso catecismo querem abordar um pouco mais sobre esta realidade. Mas eu gostaria, como já disse, de antecipar um pouquinho o significado de Jesus Senhor do ponto de vista existencial, ou seja, do ponto de vista da nossa própria existência. Quando o Espírito Santo leva alguém a confessar Jesus Cristo é Senhor, é o Senhor, ou mais ainda, a dizermos como São Tomé, diante do ressuscitado, ele que havia duvidado da ressurreição de Jesus, né? Se eu não colocar os dedos nas chagas das mãos, se eu não colocar a mão ao lado do seu coração traspassado, eu não acreditarei. Quando o ressuscitado aparece para ele, ele vai fazer uma confissão de fé que até hoje a gente usa, por exemplo, diante do Santíssimo ou na hora da nossa própria comunhão, meu Senhor e meu Deus. Quando alguém chega a dizer meu Senhor, está dizendo que Jesus é o seu critério de discernimento, é o seu dono, é o seu rei. Como assim dizer que Jesus é meu critério de discernimento? É se perguntar sempre em que circunstância, ou o que Jesus, em cada circunstância, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Na medida em que eu sou capaz de fazer isso, eu vou me tornando um verdadeiro discípulo que quer seguir o Mestre, que quer imitar o Mestre. E imitar o Mestre não é simplesmente arrumar as malas e armar uma tenda lá na Palestina, lá em Nazaré, lá em Belém ou em Jerusalém. É muito mais, é no dia a dia procurar encarnar, procurar assimilar os valores, as opções, as decisões, os critérios que Jesus tinha para as suas próprias decisões. Ou seja, perguntar em cada situação o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Aquele que é capaz de fazer isso, ele está confessando com a sua própria vida que Jesus é Senhor. E quem nos ensina a dizer que Jesus é Senhor é o Espírito Santo, como dirá São Paulo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for conduzido pelo Espírito Santo. E não se trata simplesmente de pronunciar uma fórmula, Jesus é Senhor, mas se trata de encarnar os seus valores e as suas opções na própria vida. Então, meus queridos, essa é a lição mais importante desse nosso programa, que nós abramos nosso coração e nossa mente para que o Espírito Santo nos transforme a partir de dentro e nos leve a dizer de coração e de alma que Jesus é Senhor. Amém.